Boa noite a todos, que delícia estar aqui de volta, rever carinhas amigas. Eu estou do lado do Cefa, aqui do outro lado da placa. É bom que a gente não se perde no caminho, né? Que delícia! Então, já que o convite é para a gente viver bem, esse tema é a... Melhorou? Obrigada. Então, esse tema é um convite, é uma ferramenta para nós vivermos bem, como Joana nos disse na mensagem anterior. E então a gente pede aos espíritos amigos da casa que nos intuem e nos ajude nesse momento, porque a mensagem é muito bonita e nós queremos trazer da melhor maneira possível, para que a gente, ao sair daqui, se sinta encorajado a atravessar todas as portas da nossa vida, sejam elas quais forem. Mas nós queremos começar por um detalhe diferente. Olha quantas portas. Na nossa vida, em várias encarnações, nós vamos passar por muitas portas. A gente pode até dizer que cada encarnação é uma porta, não é? Essa visualização da porta é tão clara para a gente, mas de qualquer forma, para a gente passar em qualquer uma das portas, seja ela larga, seja estreita, seja mediana, a gente vai precisar de esforço. E nós vamos ver que na literatura, eu me atrevo até a dizer que esforço é a palavra-chave no Espiritismo, porque em nenhum momento nos é pedido a perfeição. Nos é pedido o esforço. E nós vamos ver aqui, olha só, em O Homem de Bem, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nós lemos: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Olha só lá o esforço. E está lá no homem de bem. Então, para nós nos tornarmos esse homem de bem, para nós conquistarmos essas virtudes, para nós conquistarmos, já que a gente está no plano material, vamos pensar no material. Para nós conquistarmos qualquer coisa a nível material, nós precisamos de esforço. A nível espiritual, mais ainda. Porque aí nós vamos tratar de coisas que estão nos acompanhando há muitas encarnações, né? São hábitos, são vícios, são maneiras de pensar equivocadas que a gente vai trazendo ao longo de tanto tempo que, para a gente tirar e ir removendo essas camadas, a gente vai precisar fazer um esforço muito grande. Mas nós queremos ser esse homem de bem, porque o homem de bem, ele é feliz completamente. Nós somos felizes, nós temos momentos de felicidade, mas a gente não pode se sentir inteiramente feliz quando a gente vê tantos irmãos passando dificuldades, passando grandes sofrimentos, não é? Então não dá ainda para a gente se dizer, eu sou inteiramente feliz. Eu sou feliz dentro do que me é possível nesse momento da minha caminhada, da minha evolução. Aí nós vamos a um outro momento da perfeição moral, que está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles são tão simples. Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos, o que lhe falta é vontade. A quão poucos dentre vós fazem esforços? De novo a gente volta à palavra esforço. E como, se nós olharmos, né, a gente vai ver que tem coisas que o que nos falta realmente, às vezes, é um pequeno esforço. Vou dar um exemplo muito grande. Domingo eu cheguei aqui, porque eu comecei, a semana começa, eu começo com firme propósito de comer menos doce. Aí eu cheguei aqui, tinha uns docinhos, uma coisa maravilhosa em cima do balcão. Eu não fiz o menor esforço, eu fui direto lá e peguei um café e comi o doce. Como é que a criatura que se propõe a perder peso não faz o menor esforço e vai lá e come doce direto?
tomar. Aí eu posso dizer assim, né? Não, mas o culpado foi quem trouxe o doce. Mas a responsabilidade é minha. Qualquer mudança que eu queira na vida, seja ela qual for, sou eu que tenho que fazer, não é? Nada vai mudar se eu não mudar. E aí nós vamos encontrar mais uma vez o esforço. Os bons espíritas, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Em apenas 3 momentos, se a gente for olhar com mais atenção, mais profundamente, em toda a literatura, nós vamos encontrar essa palavra muitas vezes. E a gente vê em 3 pequenos momentos, a gente já viu que para que essa mudança aconteça, é preciso colocar um esforço. E esforço, muitas vezes, é colocado junto com sacrifício. Eu tenho que fazer um sacrifício, um esforço. Mas esforço, se a gente tira o drama da palavra esforço, esforço é colocar uma força extra para fazer alguma coisa. Então eu preciso de uma força extra para chegar e passar direto para cá e não comer o doce. Eu preciso de uma força extra para decidir que eu quero ler um livro por mês, então eu tenho que fazer uma força extra para organizar minha agenda para que eu tenha tempo disponível para ler um livro por mês, seja o que for, não é? Mas sou eu que tenho que fazer, por mais que meus amigos, a terapia, a própria literatura espírita me diga, o passo quem dá sou eu. E é por isso que nós vamos começar o nosso estudo pela porta larga. Larga é a porta de perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Alguém lembra, no tempo que a gente viajava com 3 malas? Era bom, né? A gente nem pensava, a gente colocava tudo lá e vinha. Até o que não precisava. Hoje tem que fazer uma seleção muito mais apurada. Eu lembro de uma amiga contando pra gente que a primeira viagem que ela fez à Europa, ela tinha uma mala só de sapato. Deve ter usado uns 2 no máximo, mas tinha uma mala só de sapato. E é assim que a gente passa pela porta larga. A gente passa do jeito que está, sem análise, sem filtro, sem pensar se deve ou não passar, se eu preciso carregar isso comigo. Porque quando a gente pensa em porta, a gente pensa a passagem de um ambiente para outro. Então, se eu quero ir para um ambiente melhor, será que eu preciso levar tudo isso que eu estou carregando até agora? Não seria melhor eu deixar para trás para que eu, no próximo ambiente, eu possa desfrutar melhor, possa viver melhor, como Joana nos disse? O que eu estou carregando comigo há tanto tempo que eu não posso deixar para trás? Que eu sou tão apegada. O apego é uma coisa que nos amarra ao chão, né? E nos impede de voar muitas vezes. Então a porta larga é isso. É aquela facilidade que a gente tem para tudo. Como a gente ainda é um pouco mimado, a gente quer mesmo fazer tudo. Só que tem um perigo muito grande nesse tudo, porque nesse tudo inclui os nossos vícios, as nossas más tendências, o nosso egoísmo, que é a matriz de todos os males, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Então, como é que eu quero passar para um ambiente melhor, carregando aquilo que eu já venho carregando há tanto tempo, que a vida já mostrou que não me serve? Mas, como eles falam, meus amigos nos falam, nossos amigos espirituais, ainda é, né, a nossa tendência, porque nós ainda temos muita dificuldade de deixar para trás aquilo que a gente conhece. A gente sabe que o egoísmo não faz bem, que a maneira que muitas vezes que a gente está vivendo não é a melhor, mas como a gente não conhece o novo, a gente tem medo de deixar para trás o velho e enfrentar o novo. O meu cunhado,
ele sempre fala, ele sempre trouxe esse ditado, né? É melhor o ruim conhecido do que o mal desconhecido. É assim mesmo, Ana? Eu sempre erro, aí eu peço para a Ana me confirmar. Mas você sabe que 2 semanas atrás eu assisti um podcast com um neurologista e que ele estava falando exatamente isso, que o nosso cérebro, ele nos prega, ele nos coloca muitas vezes em armadilhas. E uma delas é essa. Ele nos segura naquilo que a gente já conhece, mesmo que nós não estejamos satisfeitos, não estejamos felizes, e não nos deixa seguir para o novo, porque o novo é desconhecido. É o medo do desconhecido. Mesmo que esse novo possa nos trazer algo bom, mas se a gente não conhece, então a gente fica amarrado naquele medo, e esse medo nos impede de progredir, de caminhar. E nós vamos ver isso. Antes de eu passar, eu trouxe 2 exemplos que é o convite que Jesus nos faz para essa mudança, porque a porta, na verdade, é um grande convite. Vamos sair dessa condição para uma condição melhor. Vamos sair desse ambiente que não me faz feliz para um ambiente melhor. Então nós trouxemos aqui, nas palavras de Amélia Rodrigues, Jesus aparece-lhes e abre-lhes um elenco de novas possibilidades, oferecendo-lhes recursos incomuns, oportunidades antes jamais imaginadas, e causa uma rápida mudança de conduta. A mensagem dele de renovação e de libertação interior, no entanto, passava quase desapercebida. Ou seja, Jesus vem nos convidando para essa mudança todo esse tempo. Mas nós ainda estamos muito distraídos, muito ligados naquelas luzes ilusórias. E isso me lembra Godinho, o presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ele diz para a gente que nós temos uma luz legítima, brilhante na nossa frente, e a gente se distrai com os vagalumes. E é exatamente isso que acontece. Ele está nos chamando para essas oportunidades antes jamais imaginadas, mas nós ainda estamos apegados naqueles nossos atavismos, né, naqueles nossos hábitos. Então nós vamos trazer aqui primeiro o exemplo que pode não parecer que é igualzinho à nossa história, mas no fundo é, se nós recebermos o mesmo convite. É o mancebo rico, que também está lá em Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, que ela conta lindamente. É claro que eu não tenho capacidade de repetir as palavras de Amélia, porque ela é maravilhosa. Eu sou super fã, aqui é uma recomendação. O segundo é Primícias do Reino, com aquela linguagem maravilhosa, que nos transporta, melhor dizendo, para um ambiente bonito, como se nós estivéssemos ali sentados, escutando Jesus, sentindo a brisa. E Amélia Rodrigues vem nos falar desse mancebo rico. E ele tinha tudo, posição na sociedade, dinheiro, luxo, todas as vantagens que o mundo material oferece, mas ele estava insatisfeito, ele estava infeliz, ele tinha um vazio dentro daquele coração. Apesar de tudo que ele possuía, faltava alguma coisa. E um dia ele ouve falar sobre Jesus, e ele decide ir conhecer Jesus. E ele tem uma troca de olhar com Jesus, e aquele olhar o toca profundamente. Ele sente que ali era o momento, aquele era o chamado para uma vida melhor, para uma vida com um propósito. E aí, ele conversando com Jesus, né, Jesus o convida a deixar tudo e segui-lo. E aí ele vira para Jesus: eu adoraria ir, mas pense bem, eu tenho uma posição na sociedade, um nome, né, a prestar conta. Essas são minhas palavras, tá? Depois, por favor, leiam Amélia. Ele ia participar de uma corrida de bigas em 2 semanas, em 1 semana, e isso era um evento super importante. A posição dele na sociedade ia ficar muito abalada se ele abandonasse essa corrida.
E aí ele pensa, ele nem pensava tanto no dinheiro, nas joias, mas ele pensava muito na posição. E aí, assim, muito afetado, né, muito tocado, ele diz para Jesus: infelizmente, eu não vou poder largar isso tudo agora. E Jesus repete: renuncia a tudo, renuncia a ti mesmo e segue-me. Não há tempo a perder. E ele, meio choroso, diz: não, infelizmente eu não vou poder te seguir, porque eu não vou poder renunciar a isso tudo agora. Pois bem, no momento da corrida, houve um acidente, a biga que ele estava manejando vira e ele morre pisoteado pelos cavalos. E naquele momento ainda, né, próximo à partida, ele relembra aquele olhar de Jesus e ouve novamente quando Jesus o chama: renuncia a ti e segue-me. E aí, se nós trouxermos isso para a nossa vida, quantas vezes será que nós já não renunciamos a um chamado do bem, a um chamado na própria casa espírita? Vamos trazer para a casa espírita, que é mais a nossa realidade, não é? Quantas vezes eu não posso participar desse estudo porque eu primeiro, isso eu ouvi muito, tá? Isso é testemunho que eu estou dando. Olha, eu não posso ajudar na casa ainda, eu não posso participar do estudo, porque primeiro eu preciso construir a minha carreira. Quando tiver tudo estabelecido, eu volto. Mas quem garante que a gente volta? Olha a reflexão da leitura de Joana, que nós precisamos refletir, que nós vamos partir, e a gente não sabe quando vai partir. Será que em 7 dias na semana não tem uma horinha que dê para encaixar uma atividade que vai enriquecer o nosso espírito e nos preparar para todas as circunstâncias da vida? Então, é a situação do mancebo rico, que não foi capaz de deixar para trás, né, todas essas ilusões do mundo material para viver o espírito. E aí nós temos outro momento em que Jesus, lembra da história da mulher adúltera? Em que todos estavam prontos a apedrejá-la, e Jesus coloca a todos a pensar, ou seja, quem não tiver nada, né, pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi saindo, pouco a pouco, devagarinho, e no final ficou só Jesus e a mulher. E ele pergunta: alguém te condenou? E ela diz que não. E ele diz: nem eu. Vai e não peques mais. O que é esse não peques mais? É sair daquela vida. Houve o erro, tudo bem. Não sou eu que vou te condenar. Mas vamos mudar de vida, não é? Porque errar é comum. Nós estamos em processo ainda de crescimento, nós vamos errar muitas vezes, mas a gente tem que levantar e caminhar, seguir em frente, fazer diferente, fazer melhor. Esse é o convite de Jesus. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais, ele disse muitas vezes depois das curas. Por que ele fala isso depois da cura? Por que a gente tem que sair e não repetir o erro? Porque aquilo que nos causa o mal, se a gente não muda, vai voltar. O exemplo comum na casa espírita que a gente sempre usa é o espírito obsessor. As pessoas nos procuram, estão com problema espiritual, tem um espírito acompanhando, em desequilíbrio, provocando problemas, e aí é trabalhado. E aí, normalmente, o atendimento fraterno diz assim: faça o evangelho no lar com regularidade, venha, assista a palestra, tome passe, água fluidificada, isso tudo é tratamento. Enquanto isso, na reunião mediúnica, o espírito é trabalhado, é conversado, e o espírito resolve mudar de vida, abandona, né, deixa para trás essa pessoa que ele estava obsediando. Mas a pessoa não muda de atitude. O que é que vai acontecer? Novos virão. Então o convite sempre é: ok, até aqui foi assim, mas não está bom, vamos mudar. E ele diz também aos seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Esse se negue é negar todo esse nosso lado que precisa ser aprimorado, que precisa ser
modificado, transformado, aperfeiçoado. Tome a sua cruz e siga-me. E a gente já fica com medo ali da cruz, não é? Mas a cruz nada mais é do que os obstáculos que a gente vai encontrar pelo caminho, as provações, os desafios naturais da vida, não é? Imagina que vida sem graça seria se nada acontecesse. A gente precisa de emoção. Então a vida vem com essas emoções para nos fazer mover. Muito emocionante. Vocês sabem que eu estava lendo o plot do Star Trek e quando eles criaram o show deveria estar, aquela situação deveria estar acontecendo em 2024. O mundo já estava em paz. E aí o público achou que estava muito sem graça. Eles começaram a criar os problemas dentro da nave para poder dar emoção. Assim somos nós. Se a gente não tem emoção, a gente não se move. Então, de vez em quando, vem um obstáculo para desafiar a nossa inteligência, a nossa capacidade de superar, a nossa capacidade de reagir, de perseverar, de enfrentar. E é assim que a gente cresce. Não há outra maneira, senão a gente ficaria aqui paradinha. Até as plantas são assim, né? A gente olha para a natureza, a planta não fica lá paradinha, ela se guia para o sol. Então assim somos nós temos que buscar esse sol que é Jesus na nossa vida. Vamos chegar na porta estreita? Estão dispostos a chegar na porta estreita? Entrai pela porta estreita, porquanto larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Essa referência à porta, a história conta que existia uma porta lá na cidade antiga que era estreita e que as pessoas que chegavam com as suas cargas não podiam passar com a carga na porta porque a porta era estreita. Então, que carga é essa que nós precisamos deixar para trás para poder passar na porta estreita? Cada um sabe onde ele aperta o calo, cada um sabe a sua necessidade, onde é o pontinho que precisa ser mais trabalhado, que precisa ser deixado para trás, para ser capaz de passar nessa porta estreita, usando todo o esforço necessário para vencer esses obstáculos e vencer. Olha que maravilha maravilha que é quando a gente vence um obstáculo, agora eu estou pronto para o outro. Porque a nossa vida vai ser sempre assim, né? A gente vai avançando etapas. Então, passei por essa porta, aí ela vai se estreitando. Por quê? Porque nós vamos deixando para trás cada vez mais coisas desnecessárias. E vamos ficando só com o que é essencial. O essencial, na verdade, é o bem. E o bem é luz. Luz precisa de uma porta larga? Luz precisa só de uma fresta. Então a gente vai entendendo que realmente a gente não vai precisar dessa porta larga, porque conforme a gente vai se aperfeiçoando e nós vamos ficando cada vez mais purificados, o que existe em nós é só o essencial, não tem mais excesso. Então eu não preciso de porta larga. Mas claro que a gente não vai mudar do dia para a noite. Imagina que a gente carrega hábitos de muitas encarnações. Então também vão ser necessárias muitas reencarnações para que a gente vá se aprimorando. E quem nos fala isso muito é Emmanuel, não é? Quando ele fala da pedra lapidada, né? Que a gente precisa passar pelos desafios para limpar essa pedra. Somos nós nos purificando ao longo do tempo. E ele escutou perguntas que vamos ver que são nossas perguntas. Olha só. De que modo aperfeiçoar-me para ser melhor? A gente se pergunta muitas vezes isso, né? Porque a gente escuta tanto falar sobre a autotransformação, o autoconhecimento. Ok, agora eu já me conheço, eu faço o que com isso? Noto que a sublimação é problema quase insolúvel. Que fazer para resolvê-lo? Anseio burilar-me? Mas como? Existe a perfeição? De que maneira alcançá-la?
Essas são perguntas nossas. E essas são perguntas que Emmanuel escutou e ele resolve responder através desse livro. Nós. É um livro de mensagens e que na introdução ele comenta dessas perguntas. Ele diz, foi me perguntado muitas vezes isso. E aí eu resolvi fazer um livro simples para que pudesse responder a essas perguntas. Agora a gente imagina, na linguagem de Emmanuel, o livro pode ser simples, mas a gente pode ter certeza que é profundo. Uhum. A gente pode ter certeza que vai tocar lá nos pontos que a gente precisa. Então o livro todo vai trazer as respostas a essas perguntas que nós temos. É um livreto. E, para mim, o que encantou mais e que é a representação de um espírito superior. Emmanuel se coloca nas situações. Olha o que ele diz. Antes de ler esse, eu vou ler mais para vocês o que ele coloca aqui. Porque é fantástico. Páginas que não se destinam somente aos amigos que nos honram com perguntas fraternas, aquelas perguntas que nós vimos anteriormente, mas sim a nós todos, os espíritos encarnados e desencarnados que envolvem na crosta da Terra, ou que estagiam ao derredor dela, através de reencarnações e desencarnações numerosas. Por isso, em nos dirigindo aos irmãos nossos na experiência terrestre, estamos falando de nós mesmos. Olha, fiquei envergonhada nessa hora. E quando eu olhei aqui, o orgulho, a prepotência, a vaidade, e você escuta um espírito dessa magnitude dizer, por isso, em nos dirigirmos aos irmãos nossos na experiência terrestre, estamos falando de nós mesmos. O exemplo da humildade. Quando nós chegarmos nesse ponto, a porta é estreitíssima, porque já não existe nada dessas imperfeições. E aí nós passamos livremente pela porta, que nos lembra também, em Emmanuel, a história do peixinho vermelho, que está lá na introdução do livro Libertação. Que o peixinho vermelho queria sair daquele poço e ele consegue avançar os obstáculos e chega ao oceano. Mas ele fez muito esforço para chegar ao oceano. Ele que a princípio quase não passava naquelas gradezinhas, porque estava muito cheinho, ele chegou ao oceano. Foi perdendo peso ao longo do caminho por conta dos desafios que ele teve que enfrentar. O peso, a gente coloca aí nesse peso todas essas imperfeições que a gente quer vencer. E ele chegou lá no oceano. Quando ele chegou lá, ele soube que ia ter uma seca e que o poço ia secar e aquilo ia virar lama. O que é que ele faz? Ele faz um esforço enorme, ele regressa e vai dizer para todo mundo, olha, isso vai acontecer. Mas imagina, estava todo mundo acostumado com aquela vida. Mudar para quê? Está tão bom aqui. Perder peso, porque eles tinham que perder muito peso para passar na grade, para poder sair daquele poço, para chegar no rio, do rio para chegar no oceano. Mas não, está tão bom. Sabe aquela história da zona de conforto? Às vezes a zona de conforto pode até ser tranquila, mas ela não é a melhor solução para a nossa vida. Às vezes é preciso enfrentar o rio para chegar no oceano. E o que é que aconteceu com aqueles peixes que resolveram não se mover porque a vida estava muito confortável? Morreram lá na lama, porque a seca veio, a água foi, ficou só uma lama e eles ficaram lá. Pela comodidade. Porque era aquilo que conhecia e não queria conhecer o novo, não queria enfrentar os desafios para chegar ao novo. E aí, esse livro, vamos ler juntos isso, aperfeiçoamento e perfeição constituem estados de espírito muito longe um do outro. Em razão disso, não estaremos dialogando com determinados irmãos nossos, e sim endereçando os assuntos especialmente a nós mesmos. É lindo demais, porque quando a gente chega nesse ponto, que a gente vê o que está acontecendo para nós mesmos, é um grande avanço, não é não? Porque agora não é o outro, sou eu.
E esse é o grande exemplo que Emmanuel nos dá. Eu não vou mais olhar o outro, eu vou olhar a mim, porque a minha porta é individual, as portas são individuais. Então eu tenho que olhar o que eu preciso deixar para trás para que eu possa passar pela minha porta, para que eu possa sair deste ambiente para o outro, numa condição muito melhor. Essa porta pode ser o desencarne, é uma das portas da nossa vida. E que ao chegar lá a gente quer chegar em melhores condições. O que nos lembra também aquela história que Divaldo contava, não é? Que ele fez uma pesquisa com os espíritos que se comunicavam e perguntavam qual era, não sei se era decepção ou grande sofrimento ao despertar no mundo espiritual, e a resposta mais comum foi ter chegado à conclusão que eu não fiz todo o bem que eu poderia ter feito. Então, conforme a gente vai se dedicando mais ao bem, a gente também vai cuidando mais de nós mesmos, porque a nossa vida tem sentido quando a gente cuida da gente e do outro. Porque quando a gente cuida do outro, a gente também está trabalhando o nosso egoísmo. Sem esquecer do autocuidado, né? Da autoestima, da necessidade da autotransformação, porque a nossa obrigação é conosco. Se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Porque nem o nosso anjo da guarda pode fazer por nós o que nos cabe fazer. Ele é o nosso amigo mais fiel. Eu adoro o anjo da guarda, porque, pensa bem, o Espírito decide vir conosco. Ele não foi imposto. É trabalho voluntário. Não, eu vou com essa criatura a vida inteira. Aí ele vem com a gente, né? Passa aqui a vida inteira. Nos intui, nos dá bons exemplos, e a gente vai lá, faz besteira. E ele não perde, ele não nos abandona. Se afasta quando a gente não quer ouvir, mas sempre está lá, a gente sempre pode contar, sempre pode chamar. Mas respeitando, acima de tudo, o nosso livre-arbítrio. Porque em todas essas mensagens, em todos esses convites que Jesus nos trouxe, em nenhum momento ele nos impôs alguma coisa. Ele nos convidou. Nos convidou todo o tempo. Você vê o rapaz, um mancebo rico? Infelizmente. Mas foi escolha. E o livre-arbítrio nunca vai ser desrespeitado. No momento que a nossa vontade estiver sendo... estiverem forçando alguma coisa, não, eu tenho um bom espírito do meu lado, ele sempre me diz o que eu devo fazer e ele só quer que eu faça o que ele quer. Aí a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? Esse espírito não é tão bonzinho assim. Ele pode estar disfarçado numa linguagem bonita, mas se ele está impondo alguma coisa, com certeza não é o nosso anjo da guarda, porque o nosso anjo da guarda vai nos inspirar e vai nos deixar a liberdade de seguir. Se a gente não quiser passar pela porta estreita, ainda assim é direito nosso. Se a gente decide só pela porta larga, decide viver todas as experiências loucas da vida, é direito nosso. Assim, é direito nosso passar por tudo que quisermos passar, mas também vamos responder por todas as consequências. Mas é direito, não é? A vida é feita de direitos e deveres. E a cada direito corresponde um dever, uma consequência que nós vamos responder por tal. Mas assim são os bons espíritos, aqueles que nos inspiram, nos amparam e nos protegem. E eu queria ler mais um pedacinho desse livro de Emmanuel, que fica aqui a sugestão, viu? Mais uma sugestão de leitura, ninguém vai fazer nada durante a semana. Então é um livreto, dá para ler rapidinho. Vai gastar menos tempo do que o Instagram. Somos responsáveis pelo que escrevemos, mas reconhecemo-nos incluídos na grande fileira dos espíritos necessitados de maior clareza, a fim de acertar no trabalho da própria regeneração. Situados tal qual nos achamos nos mais diversos caminhos da vida. À face do exposto, este livro se apresenta com o título Nós, porque, de modo geral,
todos estamos em aperfeiçoamento no alcance, no encalço da perfeição, que um dia, no grande futuro, a todos nos reunirá mais intensamente no amor infinito do nosso Pai. É lindo demais. E veja que maravilha que o Espiritismo nos traz, porque a gente tem uma série de ferramentas. O esforço é a nossa grande ferramenta, que quando a gente não souber como usar, a gente procura um espírito como Emmanuel, através de um livro simples como esse, a encontrar as nossas respostas. Mas às vezes a gente não sabe como chegar lá, né? E aí nós temos um outro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Já que nós estamos falando de portas, vamos bater na porta quando a necessidade se fizer presente. Na casa espírita, uma dessas portas é o atendimento fraterno. Quando não estamos em aflição, não sabemos que caminho tomar, estamos angustiados. A casa espírita nos apresenta o atendimento fraterno como uma fonte segura de uma conversa amorosa, baseada nos evangelhos de Jesus. Então, às vezes é uma terapia, às vezes é uma conversa com um amigo, esse bater na porta, ajuda que tanto a gente precisa. Então, é a maneira de nós buscarmos a ajuda, não para que o outro faça por nós, mas que a gente tenha uma clareza, às vezes, mais de pensamento. Porque às vezes está tumultuado mesmo, né? Tem um furacão acontecendo aqui dentro que a gente não consegue ver com clareza o caminho a seguir. Mas às vezes uma palavra, um ouvido amigo, só o falar. Quando a gente fala, a gente se escuta. Quando a gente se escuta, às vezes a resposta vem. Então nós temos muitas formas de buscar essa ajuda, seja de forma espiritual, seja através da terapia. Uma caminhada, às vezes, ouvindo os pássaros, faz uma diferença enorme na nossa vida. E Jesus é essa luz que nos ilumina a todo tempo. Que a gente se lembre que a oração é poderosíssima e a gente ainda não usa a oração com a confiança que nós deveríamos ter. E a gente percebe isso às vezes quando a gente conversa com as pessoas e a gente diz assim, faça uma oração. Aí a pessoa diz assim, mas só uma oração? Não é só uma oração, é a oração. E ela faz toda a diferença, porque não modifica a nossa psicosfera, suaviza todo aquele tumulto que está na nossa mente, nos acalmando, nos dando a tranquilidade necessária para pensar, para discernir e ver com clareza os caminhos a seguir. E para encerrarmos, eu trouxe aqui mais um trechinho do livro Vivendo com Jesus. E a Amélia nos diz, realmente é estreita a porta da salvação, mas encontra-se acessível a todos quantos a desejem ultrapassar. Aí fica a perguntinha final, o que é necessário para a gente ultrapassar? Esforço. Só isso. Esforço. Então que nós possamos nos esforçar a cada dia para nos encontrarmos, para nos olharmos, para nos ouvirmos, para que a gente possa realmente fazer esse caminho da transformação, deixando para trás todo esse peso que a gente vem carregando e possamos ir ultrapassando portas cada vez mais leves para encontrar essa grande luz que é o nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Muito obrigada.